Olá, graça e paz. Estamos, neste momento, nos adaptando à nova realidade diante desta pandemia mundial, né? E as igrejas e pastores buscam adaptar-se. Conosco não poderia ser diferente. Nós da Igreja Batista Orla Leste também passaremos agora por um período de ajustes. Estamos agora testando esse canal aqui no YouTube, onde estaremos apresentando as mensagens. E nesse momento nós queremos deixar esta mensagem de domingo com os amados irmãos e trago como título Vestindo o Avental de Servo. A mensagem está baseada no Evangelho de João, capítulo 13, versos de 1 até o versículo 15. Eu quero fazer a leitura desta palavra agora. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para o Pai, ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso lhe disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e lhes se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Vamos examinar a passagem e descobrir o que Jesus nos ensina. O que podemos aprender com essa narrativa bíblica? Vamos olhar alguns detalhes dessa passagem e tirar algumas lições. E assim respondermos a essa enigmática pergunta do Senhor Jesus. Entendeis o que eu vos tenho feito? Perguntou-nos o Senhor. Vamos orar. Pai, nós pedimos a tua orientação e tua bênção, enquanto, Senhor, meditamos na tua palavra. Traz-nos, ó Deus, da iluminação do teu Espírito. Oramos gratos e confiados em teu nome. Amém. Ora, o verso 1 mostra que Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Ele tinha consciência de sua missão. Ele sabia de onde vinha e para onde iria. Ele sabia que a cruz estava apenas um dia à sua frente. Ele sabia que seu tempo aqui era quase findo. O versículo encerra dizendo que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Esse amou-os até o fim tem um significado de aperfeiçoar com amor perfeito. Deus ama o mundo, João 3,16. Deus ama os pecadores. Tito 3, verso 4 diz: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. O amor do Senhor se manifesta a todos. Deus ama os pecadores com compaixão e graça comuns.
mas ama seus filhos com amor perfeito, com amor salvador, com amor eterno. Podemos afirmar: Deus nos ama perfeitamente. O versículo 2 traz algumas dificuldades de interpretação para algumas pessoas, porquanto diz assim: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. E a dificuldade é, ora, se o diabo pôs algum pensamento no coração de Judas, então Judas é inocente? Não, isso não absolve Judas, porque todos nós seremos tentados, não é? Porque também o coração perverso de Judas queria exatamente o que o diabo queria: a morte de Cristo. Portanto, o diabo e Judas estavam de acordo. Judas estava a fim das 30 moedas. Judas estava a fim da recompensa. Sabe, querido, muitas pessoas seguem Jesus pela recompensa. Muitas pessoas seguem Jesus por aquilo que ele pode dar. Não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode dar. Alguns outros, entretanto, o seguem por amor, e o seguem por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele pode dar. Então a pergunta para você e para mim é: como nós temos seguido a Cristo? Por interesse ou por amor? Sabe, o diabo pode até colocar alguma coisa no seu coração, mas você é responsável por seus atos. Você está de acordo com o inimigo? Você está em conluio com o inimigo? Você está concordando com o inimigo? O seu coração está sintonizado com o mal? O coração de Judas estava. Cuidado, querido, não seja você Judas. O verso 3 segue dizendo: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Sabe, Jesus sabia de sua missão, como já disse. E Jesus enfrentou a traição, a agonia, a morte, e morte de cruz, porque amou cada um de nós. Mas também ele sabia o seu destino, ele sabia da sua recompensa. Ele sabia que seria exaltado junto ao Pai, que receberia a glória e a comunhão que ele havia usufruído na eternidade. Ele viera de Deus e voltava para Deus. Era a visão desse prêmio que o confortava. Era também o oferecimento desse mesmo prêmio a todos que se chegassem ao Pai através dele. Portanto, ele sabia da importância de sua missão. Ele sabia que sua morte iria redimir toda a humanidade, fazer a reconciliação entre Deus e o homem. Jesus sabia o porquê da sua existência, o propósito da sua existência. E ele sabia do seu final. Jesus sabia, estava voltando para a casa do seu Pai, ou do nosso Pai. Não é esse também o nosso prêmio maior? Não é essa a promessa de Cristo para nós? João 14, versos 2 e verso 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Sabe, amados, os nossos olhos precisam estar voltados para os altos céus. E assim, somente assim, suportaremos também a nossa cruz. Jesus nunca tirou os olhos do Pai. Também não devemos tirar. Sabe, vivemos agora uma crise mundial. Milhares de mortos. Mais de 1 milhão de infectados pelo coronavírus. Isso em todo o mundo. Sabe, ainda veremos muitas mortes. Em nosso estado sofreremos como temos sofrido com essa pandemia. Ficamos muitas vezes perplexos
e não menos preocupados com tudo isso. E sabe, mesmo assim, quando esse tsunami dessa pandemia passar, então virá uma crise financeira terrível, mundial. Uma crise financeira que vai abalar o mundo. O mundo vai mergulhar numa crise financeira terrível. Desemprego, fome, falência de muitas empresas. Sabe, ainda tem muita coisa difícil para vir e precisamos nos preparar para dias sombrios e dias de terror, dias de trevas. Assim, nós devemos olhar para aquilo que pode nos dar esperança. Sabe, lembrar também de quem nós somos. Nós somos filhos, somos herdeiros de Cristo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos, somos forasteiros nesse mundo. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Nós precisamos nos lembrar de quem nós servimos. Servimos a um Deus, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que governa todos os céus e a terra e que nada escapa do seu controle. E o Senhor agora com um pequeno vírus, não é um negócio microscópico, o Senhor nos lembra da nossa fragilidade, da fragilidade humana, e não apenas da fragilidade dos nossos corpos, mas da fragilidade das nossas estruturas governamentais, da estrutura da nossa sociedade. Nós não podemos nos esquecer de quem é Deus, de quem nós somos. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. Querido, não podemos perder de vista a mensagem desta passagem e estudo. Sabe, como Jesus, eu e você precisamos ter certeza de qual é a nossa missão aqui, qual é o nosso chamado, para que nós fomos salvos. E por que nós somos acrescentados nesse corpo de Cristo e mais especificamente nesse corpo chamado Igreja Batista Orla Leste? Qual é o seu, qual é o meu propósito? Você e eu precisamos ter certeza para onde vamos quando terminar essa batalha. Precisamos ter certeza dos prêmios celestiais que estão sendo preparados, que estão sendo separados e que será entregue a você e a mim. Entregue por conta da fidelidade, por conta de termos honrado o nosso chamado, por conta de termos cumprido a nossa missão. Galardões celestiais esperam por nós. E que nós possamos, como o apóstolo Paulo, ao final da nossa carreira, dizer que cumprimos o nosso ministério. E que agora já nos espera realmente todos esses prêmios. Oh, amado, honre o seu chamado, cumpra o seu ministério. Os versos 4 e 5 diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. As condições poeirentas e sujas da região requeriam que os pés fossem lavados. Também a posição que eles se sentavam, não é? Próximo, com os pés próximos ao rosto um do outro. Sabe? Então, lavar os pés era uma necessidade. Embora os discípulos provavelmente estivessem dispostos a lavar os pés de Jesus, eles não podiam conceber a ideia de lavar os pés uns dos outros. Isso porque, na sociedade daquela época, essa tarefa era reservada para os mais humildes. Lucas, em seu Evangelho, no capítulo 22, verso 24, destaca que eles estavam discutindo sobre qual deles era o maior, de modo que nenhum estava disposto a se curvar para lavar os pés do outro. E quando Jesus se dispôs a lavar os pés deles, eles ficaram chocados, ficaram boquiabertos. A verdade é que Jesus esperou que alguém entre os discípulos se propusesse a fazer o serviço. E como nenhum se manifestou, então ele mesmo o fez.
Jesus nos ensina muitas coisas, como humildade, como mansidão, sabe? Mas eu quero abordar aqui a mutualidade, porque vejo nessa passagem a oportunidade para o serviço mútuo. Havia todos os ingredientes necessários para essa mutualidade. Mas como já citamos, vejam que eles estavam discutindo. Lucas 22, 24. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Você se lembra do pedido da mãe de Tiago e João dirigido a Jesus? Mateus 20, versos 20 e 21 registra. Diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: que queres? Ela respondeu: dize a esses meus 2 filhos que se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Sabe, todos queriam ser importantes. Quem desceria ao nível de um escravo? Sim, porque lavar os pés dos convidados era a função de escravos ou dos filhos mais novos. Quem quer descer ao nível de um serviçal? Carregar cadeiras, guardar carros, cuidar do trânsito, servir no ministério infantil, discipular, acompanhar alguém mais novo na fé, ensinando o caminho que deve andar. Sabe quem quer servir numa célula? Querido, você tem diversas oportunidades para prestar serviços ao seu mestre e senhor. Coloque, pois, o avental de servo e sirva. Temos enormes oportunidades para ajudar um ao outro, de servir um ao outro, edificar um ao outro. Hoje, por causa dessa pandemia, também podemos ajudar um ao outro, cumprindo as determinações governamentais de ficar em casa, de sair somente se for essencial, de usar os equipamentos de proteção individual. Sabe, todas essas ações por nossa parte é o exercício da misericórdia, de amar uns aos outros, de servir uns aos outros. Jesus lavou os pés de todos os discípulos, inclusive daquele que o trairia momentos depois. Jesus nos deu o exemplo e a ordem. Versos 14 e 15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A passagem nos ensina também sobre iniciativa. Estava lá, como disse, todos os ingredientes necessários ao serviço, e ficou um esperando pelo outro. 12 homens sentados esperando que cada um tomasse iniciativa. Precisamos ser proativos. Aproveite a oportunidade para servir. Vista o avental de servo e sirva. Observe a conversa que se seguiu, versos de 6 ao verso 10. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo, disse o Senhor. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Interessante, porque no momento atrás Pedro dizia que o Senhor estava fazendo demais. Não me lave os pés, que isso é um absurdo. Mas agora ele diz que Jesus está fazendo pouco.
Ele disse, então me dá logo um banho, Senhor. Lava minhas mãos, a cabeça, lava-me tudo. A exortação do Senhor abalou Pedro. Por isso ele mudou a sua atitude e novamente exibiu a impetuosidade da sua personalidade. Porque se rejeitar a lavagem dos pés foi uma atitude equivalente a rejeitar a Jesus e seus benefícios, então, agora ele queria uma lavagem da cabeça aos pés, porquanto ele desejava receber cada benefício que Cristo queria lhe dar, que Cristo podia lhe oferecer. Sabe, nós notamos que Pedro era sensível à palavra de Cristo. Diferente de muitos cristãos hoje que estão completamente insensíveis ao que Deus diz em sua palavra. Sabe, a tragédia da natureza humana, tão prevalente também no seio da igreja cristã, é que a maioria dos membros se tem tornado insensíveis para com a verdade divina. E já não sentem qualquer dificuldade em dar de ombros ante a uma instrução divina, continuando a seguir de forma impassível o seu próprio caminho, sem mudança, sem arrependimento, sentindo-se completamente satisfeito com o estilo de vida, com o curso de sua própria ação. Querido, se o Evangelho, se a nossa comunhão com Cristo, se a nossa confiança nele, se nossos superficiais protestos de lealdade, se nossos exercícios espirituais não estão tendo o efeito de purificar o nosso caráter daquilo que o mancha, daquilo que o macula, ou de curar a nossa natureza daquilo que a deforma, que a deixa aleijada, se nos vamos arrastando dia a dia, continuando sempre a ser e a fazer o que sempre fomos e fizemos, sem haver qualquer mudança apreciável em companhia de Cristo, em comparação daquilo que temos sido sem Ele, então é que, para nós, o Evangelho falhou. A nossa vida precisa apresentar mudanças significativas. Porque se você está em Cristo, é nova criatura. Sabe, se você está em Cristo, a sua vida precisa apresentar mudanças. Porquanto você foi lavado, você foi purificado pelo sangue poderoso de Cristo. Se você o tem como Senhor, como Salvador de sua vida, então tome posse de sua herança e viva de uma maneira que agrade ao Senhor. Assuma sua posição de servo no Senhor e servo do Senhor. O servo serve. Vista o avental de servo e sirva. A resposta de Jesus para Pedro é realmente esclarecedora. Ele diz, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Essa resposta de Jesus trouxe luz ao significado real do seu gesto. A menos que o Cordeiro de Deus lave, purifique a pessoa do pecado, ninguém pode ter parte com ele. Hoje necessitamos lavar os pés, ou apenas os pés, aqueles convertidos a Cristo, aqueles que já têm o Senhor como Senhor de suas vidas e como Salvador. Mas também nós necessitamos lavar os pés uns dos outros. E nós lavamos os pés uns dos outros quando emprestamos o nosso ouvido, quando emprestamos o nosso ombro amigo, quando orientamos, não é, com conselhos baseados na palavra do Senhor, quando os advertimos, quando os exortamos sobre estilos de vida pecaminosos, quando evangelizamos, quando ensinamos a guardar todas as coisas e a praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Lavamos os pés uns dos outros quando discipulamos, quando nos comprometemos uns com os outros. Sabe, lavamos os pés servindo as pessoas por meio do nosso ministério, ou mesmo através dos nossos bens materiais ou dos nossos recursos financeiros.
Fazemos o nosso papel de servo quando investimos na vida de outras pessoas, quando somos modelos dignos de ser realmente imitados. É assim que lavamos os pés uns dos outros. Pedro imediatamente compreendeu o que Jesus queria lhe comunicar. Versos 9 e 10. Então Pedro impediu o Senhor não somente os pés, mas as mãos, a cabeça. E Jesus disse que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. O mais está todo limpo. Sabe, esclarecedora realmente. Aprendemos aqui, queridos, que a purificação realizada por Cristo na salvação, ela não precisa ser repetida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, no momento em que você recebe o Senhor Jesus em seu coração, você é completamente lavado, purificado. Seus pecados estão completamente perdoados. Batizar significa mergulhar, mas no grego o sentido é ser mergulhado em uma água com tintura. Ou seja, o tecido mergulhado em uma água com tintura sai da cor da água. Essa é a ideia. Você foi mergulhado no Espírito, portanto agora você sai com o Espírito, tingido pelo Espírito Santo do nosso Deus. Depois de Pedro pedir de forma impetuosa uma lavagem dos pés à cabeça, Jesus diz que aquele que já se banhou não precisa mais tomar banho, já está limpo, mas precisa lavar os pés. Precisa lavar os pés. Aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés. O que Jesus está nos ensinando? Santificação. Santificação progressiva. Há dois tipos de santificação, né? A santificação posicional e a santificação progressiva. A posicional fala de quem somos em Cristo. Não é? É a nossa posição em Cristo. E em Cristo nós já somos santos, já fomos justificados e já fomos purificados. Não há mais pecado, não há condenação. Em Cristo somos salvos. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a santificação progressiva é o processo de nos parecermos mais com Cristo. A santificação progressiva fala das mudanças interior, fala das mudanças comportamentais, fala do nosso viver mais separado para o Senhor. É dessa santificação que Jesus está nos ensinando na passagem. Sabe, é o desenvolvimento da nossa salvação, como o apóstolo Paulo nos explica, dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. É disso que ele está nos ensinando. É dessa santificação que Jesus está nos ensinando na passagem, de lavar as partes que sujamos. Lavar os pés significa que o nosso caminhar deve ser um caminhar limpo, puro, sem pecado. Então a questão toda é: onde os teus pés têm te levado? Para onde tu tens caminhado? Jesus diz que precisamos lavar os nossos pés diariamente. 1 de João 1, versos 9 e 10 nos ensinam isso. Nos ensina isso e diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. A sua palavra não está em nós. Permita-se ser lavado por Cristo hoje e agora. Ele espera, Ele deseja que você continue nessa caminhada de ser mais santo a cada dia, de ser mais parecido com Cristo. Que as pessoas possam ver Cristo em você e através de você. Seja, querido, um servo melhor. Seja um filho de Deus melhor a cada dia. Cumpra a sua missão. Desenvolva seu ministério. Reconheça e cumpra o seu propósito.
Vista o avental e sirva. Uma última observação e não menos importante. Os pés eram, obviamente, a parte mais suja do corpo. Eles andavam de sandálias. As estradas não tinham asfalto, eram poeirentas. Eles suavam bastante porque o clima é muito quente lá, não é? Então os pés estavam realmente bastante sujos. E olhe para Jesus lavando os pés e enxugando-os com o avental que está amarrado ao seu próprio corpo. Ah, querido, não perca essa mensagem. Toda a sujeira dos discípulos, toda a imundície ficou no avental de Cristo, grudado em seu corpo, toda a sujeira. A mensagem espiritual não poderia ser mais clara. Toda a nossa sujeira, todo o nosso pecado, sabe, cada passo errado, cada passo em falso que nós demos, tudo o que provocou essa sujeira em nosso corpo, Ele levou sobre si. Ali na cruz, no madeiro, Jesus levou os nossos pecados. Colossenses 2, de 13 a 5, nos diz: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém. Louvado seja o Senhor. Concluindo, nesse momento, Jesus te convida não somente a ser mergulhado no Espírito, você que ainda não tomou a sua decisão ao lado do Senhor, para que seus pecados sejam perdoados, para que você tenha certeza de onde passará a eternidade. Reconheça seus pecados, arrependa-se dos seus maus caminhos e volte-se para Jesus. Eu sei que você, como eu, quer morar, quer habitar eternamente na casa do Pai, quer viver a eternidade nos céus. Lembre-se, se Jesus não te lavar, não podes ter parte com Ele. Permita-se ser lavado por Cristo. Faça como Pedro. Senhor, lava-me da cabeça aos pés. Purifica-me e salva-me dos meus pecados e da morte eterna. Há um segundo pedido. Jesus quer que você vista o avental de servo. Assim você reconhecerá Jesus, não apenas como Salvador, mas como Senhor. Lembre-se, o servo serve, e ele serve ao seu Senhor. Deus nos abençoe. Amém.